Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o famoso 7 da noite nesse nosso domingo, horário já consagrado. Enquanto você já está aí se preparando para a nova segunda-feira, né? Que a segunda-feira é aquele momento em que você descobre que o capitalismo é feito de processos de exploração, né? Já diz o meme, não é que você não goste da segunda-feira, você não gosta do capitalismo. Porque toda segunda nós estamos aí que a gente se desespera novamente para buscar energia para encarar mais 5, 6, 7 dias, às vezes, de exploração. Mas nesse espaço aqui, nós fazemos de conta que tudo isso é um mero dissabor, como diz o STF, quando tem que dar indenização para alguém que não tem grana, e tudo é mero dissabor. E nós vamos aqui tentar trabalhar um pouquinho sobre as questões que durante a semana incomodaram, trouxeram algum tipo de pensamento diferente, ou que a gente precise, de alguma maneira, analisar com mais cuidado. Certamente, nas últimas semanas, elas foram tomadas ou por Donald Trump, que não sai, né, das notícias internacionais, ou pelo Papa, que Deus o tenha, para quem acredita, para quem não acredita, que nós o tenhamos, porque foi uma pessoa que batalhou por algumas causas interessantes, mas nada disso nós vamos tratar hoje nesse espaço. E aí você dirá, Fernando, como assim, cara? Você começa falando um troço, depois desfala no meio do negócio? Porque em realidade nós vamos tratar aqui de uma notinha pequena, que foi lançada em 2, 3 espaços no início da semana e que foi relançada no final da semana e que trouxe para todos nós que somos, de alguma maneira, da área ou que entendemos que saúde e educação são coisas importantes para o crescimento de um país, que nos trouxe um certo medo, um certo desespero. Essa notinha dizia que o Ministério da Economia estava avisando como um bom samaritano, como uma pessoa, né, que está descuidadamente passando na rua e de repente vê alguma coisa e diz, não avisando como alguém que participou, pensou, organizou isso, mas o Ministério da Economia estava avisando que em 2027 nós não teremos dinheiro para pagar os mínimos constitucionais, nós não teremos dinheiro para fazer os investimentos que a educação exige que a Constituição exige em saúde e educação. É sobre essa notinha que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou conversar com 2 grandes especialistas, um economista e um educador, para a gente entender como é que funciona esse espaço, mas, como você já sabe, nós vamos aqui, inicialmente, sempre lembrar você de que a mídia alternativa foi essencial para a manutenção da democracia no Brasil. Muitas vezes as pessoas acham que foi o Alexandre de Moraes, que foi o Flávio Dino, que foi o presidente Lula. Certamente a importância dessas pessoas não está em xeque, mas a importância das mídias alternativas foram também muito evidentes e muito diretamente claras nesse processo, desde 2013 aí, batalhando, fazendo com que as pessoas percebam coisas que a mídia monopolista não queria mostrar, e nesse processo todo a gente foi crescendo e, obviamente, necessitando do auxílio e da ajuda de todo mundo. Nesse processo eu sempre peço que você dê o like, que você se inscreva nos canais de 247, se tiver um tempo também, te inscreve no canal do Fernando Horta lá no YouTube, né? E ao fazer isso, você abre uma possibilidade de a gente continuar trabalhando por esse tipo de ação que ajudou não só a reverter os golpes contra o presidente Lula, que ajudou no período mais complicado que nós tivemos na nossa história, que foi o governo Bolsonaro, em especial a pandemia, e que segue fazendo um trabalho que basicamente hoje tenta dar uma reequilibrada nos fluxos informacionais, sempre, obviamente, pautado pela educação, pelo sentido de desenvolvimento do nosso povo. Então, se você puder, torne-se membro também desses canais, e aqui já quero agradecer demais a Ivone Barros, a Marta Garcia, a Ivone Marim, o Júlio Brasil, o Luciano Eguchi, que se tornaram membros aqui do 247, o Valmir de Ávila Vieira também se tornando membro, e a Luciana Gama. Muito obrigado a você. Se não te esquece, te inscreve no canal, isso é importante, não custa nada para você. E se você, depois de se inscrever, puder sim se tornar membro, aí você pode bater no peito e dizer, olha, eu ajudei com um pouco mais do que simplesmente o meu voto, a minha cara, a minha vontade, ajudei também fortalecendo os grandes grupos
que lutavam contra a desinformação no Brasil, e isso só pode ser feito pela mídia alternativa. Eu quero chamar aqui, antes de mais nada, os meus dois convidados e depois quero passar uma informaçãozinha para você. Primeiro, agradecer o queridíssimo Daniel Cara, que está aqui conosco, professor da USP. Daniel Cara, todo mundo conhece pela luta que faz pela educação, pela constante batalha que trava no sentido do direito à educação, mais do que a luta pela educação, que parece uma coisa meio, né, aberta, mas o direito à educação, que é toda uma doutrina, uma ideia de pensamento próprio dentro do processo de políticas públicas para a educação. Daniel, muito obrigado pela presença, um grande abraço para você, seja muito bem-vindo. E aqui quero também chamar o nosso outro queridíssimo amigo, eu não sei qual dos dois ele prefere, se ele prefere essa câmera mais baixa ou a câmera mais alta, porque ele entrou por duas câmeras aqui, deixou o apresentador do programa meio perdidaço. Só que se ele preferir a outra, me avisa. Daniel Negreiros! Ele está sem som, eu acho que sem som. Acho que está com som só no outro, é isso? Então, vou remover e colocar o outro. Aqui. Daniel Negreiros. Não, aqui estamos sem som também. Professor de Economia da UFRJ, também conhecido pela batalha que faz aí com relação primeiro ao uso da economia como cerceadora das liberdades e das escolhas das pessoas. O Daniel tem feito muito um trabalho forte em cima disso, lembrando para as pessoas que a economia não é um conhecimento fechado, né, que poucos mestres dominam, não, e que ela serve para que as nossas políticas públicas possam ser colocadas em prática. Então, Daniel, quero te agradecer demais a presença aqui, nós vamos discutir hoje também parte no seu tema. E antes de tudo, eu quero começar comentando com vocês. Eu vou ler aqui um texto, gente, rapidamente, tá? E gostaria de pedir que vocês depois manifestassem a respeito disso. Então, o ano é 2027, é o segundo ano do quarto mandato do presidente Lula. Como todos se lembram, a eleição de 2026 foi ganha na unha. Grupos de bolsonaristas pendurados em caminhões e que rezavam para pneus ou esperavam a chegada de extraterrestres foram arregimentados por mercadores da fé, do novo evangelismo do lucro e do empreendedorismo para votarem pela família de fascistas, apesar da tentativa novamente de golpe da Polícia Rodoviária Federal, das marchas pela família e pela liberdade que reuniram milhares de fascistas aos gritos de Brasil acima de tudo. O presidente Lula venceu por uma margem maior do que na eleição anterior. Após a derrota, o restante da família Bolsonaro teve sua prisão decretada e hoje o único Bolsonaro homem que não está preso é Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, que se refugiou no novo império dos Estados Unidos da América. De lá, Eduardo Bolsonaro se proclamou ou se autoproclamou presidente do Brasil e está exigindo que o imperador Trump primeiro lhe entregue o controle sobre todas as embaixadas brasileiras e as rendas de todas as empresas estatais operando em solo norte-americano. Os Estados Unidos, que aliás tiveram a sua constituição mudada e hoje Donald Trump é imperador aclamado, já preparando a sua sucessão. Nesse cenário, a China segue crescendo e seu PIB já é quase 2 vezes o dos Estados Unidos. A verdade é que a guerra tarifária, iniciada por Trump em 2025, terminou por jogar a economia norte-americana no chão e solapou o dólar. A queda do valor do dólar não foi corretamente prevista pelo presidente do Banco Central e o Brasil segue levantando juros para, abre aspas, conter a inflação. Nas palavras do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, os juros nominais já chegam a 25% e os setores econômicos nacionais já abandonaram qualquer ideia de investimento, jogando nossa economia nas mãos do agronegócio. O Brasil entrou no século XXI como um fazendão que vende quinquilharias compradas pelos velhos da Havan e outros mercadores, produtos da China, e revendidos aqui pagando-se a chamada taxa das brusinhas, que hoje ajudam a manter o orçamento. O vice-presidente Fernando Haddad, que ocupa também o cargo de ministro da Economia, anunciou esta semana que não há mais dinheiro para investir em saúde e educação. E atacou fortemente a Constituição brasileira, a que chamou de perdulária e atrasada. O ministro afirmou que já se investiu muito em educação e que, como ele tinha avisado em 2025, o novo arcabouço fiscal não consegue mais fazer os investimentos que a Constituição exige. Assim, ele está comandando uma força-tarefa de deputados e senadores para retirarem o texto da Constituição
porque é preciso manter, abre aspas, o equilíbrio fiscal. Pela oposição, o deputado Davi Decache já lembrou que já em 2023 vinha avisando que o novo arcabouço não poderia ser cumprido sem destruir a educação e a saúde brasileira. O deputado organizou uma greve de fome dentro do parlamento que já conta com a adesão de mais 80 professores, dentre eles o professor Daniel Cara, da USP, e o professor Daniel Negreiros, da UFRJ, que junto com outros professores já lutavam contra essa mudança constitucional lá em 2025. Os manifestantes usam uma camiseta alusiva à campanha Glauber Fica, que foi bem sucedida em 2025 nas ações do deputado Glauber Braga. A promessa é que UNE e outras instituições da sociedade organizada se juntem à manifestação, que já foi atacada pelo Ministério da Educação, que continua dominado por interesses de banqueiros. O estranho é que é a primeira vez que o Ministério defende com tanta veemência a redução do seu orçamento. O ponto jocoso de todo esse processo é que até o ex-ministro da Educação, Camilo Santana, que começou a gestão neoliberal da educação do governo Lula, hoje se junta aos professores no protesto e afirma ser inaceitável que o PT seja quem vai destruir as proteções constitucionais à saúde e à educação do Brasil. Perguntado sobre sua história, o ex-ministro disse que nunca é tarde para se reconhecer os erros e afirmou que, se pudesse, mudaria todo o ministério ainda no primeiro semestre de 2025, abre aspas, para lutar por uma educação inclusiva, pública, democrática e que formasse cidadãos politicamente interessados, nas palavras do próprio ministro. A briga entre os defensores da educação e saúde contra a nova onda neoliberal que promete rachar não apenas o parlamento, mas também o Partido dos Trabalhadores. Nos últimos dias, após o ministro discursar pela necessidade da retirada da exigência de investimentos em saúde e educação, banqueiros, operadores do mercado financeiro voltaram a lhe oferecer o prêmio de melhor ministro da Economia, enquanto o PT viu uma onda de mais de 15% de desfiliações em apenas 48 horas. Enquanto o presidente Lula promete ouvir a todos com atenção, a base do partido, de forma organizada, abandona a sigla e vários professores ouvidos afirmam que não votaram em Lula por isso. Colocando um pouco mais de lenha nessa fogueira, viralizou um vídeo mostrando o sistema educacional chinês no século XXI, que desde cedo oferece a todas as crianças chinesas, desde matérias ensinando a plantar e colher com as mãos, projetar e levantar muros, até operar inteligência artificial e programação avançada. Enquanto isso, no Brasil, o novo ensino médio segue oferecendo proverbiais disciplinas de bolo de rolo, educação financeira, torne-se presidente, juntamente com empreendedorismo, meritocracia e o agro é pop. Estudantes e professores pelo Brasil inteiro se revoltam e pressionam o governo. Do lado do ministro da Educação, se diz apenas que não há alternativa. Se você ouviu esse texto com algum cuidado, sabe que ele é um texto jocoso. Eu simplesmente criei um texto como se em 2027 nós estivéssemos. Gente, todas as coisas que vocês leram aqui não aconteceram, mas não estão longe de acontecer. Cada uma delas, obviamente, tem uma possibilidade de acontecer. Todas elas juntas, eu acho meio difícil. Mas o interessante é que o próprio Ministério da Economia veio a público essa semana avisar que já em 2027 nós não teremos dinheiro para essa educação. E é isso que eu quero começar a conversar com os nossos dois professores, que em 2027 estarão fazendo greve de fome, segundo esse texto que eu coloquei aqui, agarrados lá no parlamento, junto com esse que vos fala, que já estou me preparando desde hoje, tá, Daniel, cara? Já estou comendo bastante pizza, que é para poder fazer uma greve de fome reforçada lá, enquanto vocês aí, né, com o corpo em dia, tudo direitinho, vão sentir fome mais cedo, eu vou estar mais preparado. Mas a ideia é exatamente essa. Eu quero começar pelo Daniel Cara te perguntando, é possível a educação brasileira conseguir suportar o aperto financeiro que esse novo arcabouço fiscal vem fazendo se lhe forem retirados os valores de investimento constitucionais? Ou seja, será que dá para a gente pensar em educação brasileira sem cumprir aquilo que foi colocado lá na Constituição? Imaginando que eu vejo que talvez o Ministério da Economia venha a pedir que realmente esses dispositivos constitucionais sejam dali retirados. Qual o impacto disso para a educação brasileira, queridíssimo Daniel Cara? Seja bem-vindo.
Prazer, Horta, estar aqui contigo, com o Daniel Negreiros, com toda a comunidade do 247. Quero mandar um abraço especial, estou com saudade já do 247, quero mandar um abraço especial para a Ana Lúcia Ferreira, que comentou aqui, que estava feliz com o meu retorno. De fato, o 247 fez falta, bastante falta, espero voltar aqui no Horta, em outros programas, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, Horta, basicamente, hoje, a gente pode dizer que a educação brasileira ela deixou de ter uma trajetória de expansão, especialmente na educação superior, por conta, primeiro, do teto dos gastos públicos federais, a emenda 95 de 2016, e, posteriormente, agora, no governo Lula III, terceiro mandato do presidente Lula, do arcabouço fiscal. O texto que você apresenta é um texto bastante contundente, e é claro que ele é uma provocação, e bons textos são boas provocações, que traz exatamente esse fator que você disse, né? Muitas coisas que você colocou têm possibilidade, aliás, todas têm possibilidade de ocorrer de fato. É claro que todas elas juntas é muito difícil que ocorram, né? Mas a gente precisa imaginar os riscos para poder enfrentá-los. E nós temos um risco absoluto nesse momento de 2027 paralisar a área de educação. É importante frisar que, em termos de valores reais, o orçamento do Ministério da Educação não cresce efetivamente desde 2018, mas na prática desde 2016, considerando vários critérios que a gente possa utilizar de questão de atualização inflacionária, números absolutos, inclusive. Então, é uma situação bastante preocupante. Para se ter uma ideia do que eu estou falando, é só visitar uma universidade federal. Você visita uma universidade federal, você fica preocupado, porque a grande maioria, especialmente as supernovas, o que são as universidades supernovas? São aquelas que foram criadas ali no final do governo Dilma para frente. Essas universidades, elas vivem uma condição terrível. E o Brasil deveria, de fato, estar fazendo um esforço de expansão do acesso à educação superior. Por que eu estou dando ênfase à educação superior? Porque é uma obrigação constitucional no artigo 211 do governo federal, que não tem conseguido dar conta dessa tarefa. Eu acho que o único anúncio do presidente Lula, foi há poucos dias atrás, inclusive no Rio de Janeiro, de expansão universitária, foi feito praticamente no mês, se não me engano, se não foi março, foi abril. Quer dizer, é muito pouco. E na prática, o que está em jogo? Que é importante frisar isso. Outro dia eu estava numa reunião na Universidade de São Paulo e um professor falou, não, as fundações empresariais, elas insistem em militar pela educação porque elas querem recurso da educação. Não se trata disso. Algumas até pegam recursos da área, mas é minoria. O que de fato acontece é que o jogo é outro. A pressão dos banqueiros que mantêm as fundações empresariais, e todos são banqueiros, sem exceção, não é necessariamente para pegar uma parte do recurso, embora isso aconteça aqui e ali. O grande objetivo é frear o investimento em educação, é impedir que ele aumente. Para quê? Para que sobre mais recursos para a ciranda financeira e para que eles tenham maior certeza do cumprimento do governo dos contratos em relação aos títulos públicos que o governo emite. Então, na prática, o que a gente está enfrentando no Brasil é um ataque especulativo ao financiamento da educação. E é o mesmo que ocorre na saúde. A emenda 95 de 2016 foi uma emenda que, na prática, atacou o financiamento da saúde e da educação. E essa é a emenda que a gente precisa assumir como primeiro momento do que depois o governo Lula transforma no arcabouço fiscal e que o resultado vai ser o mesmo. Praticamente, os mínimos constitucionais não vão ser preservados caso o arcabouço fiscal sobreviva até 2027. Essa foi a nota, inclusive, do Ministério da Fazenda, dando um claro recado, um recado bom moço, né, mas um claro recado de que o Ministério se opõe aos mínimos constitucionais. A gente precisa vencer essa batalha. É inaceitável que o povo brasileiro, que constrói o orçamento público, porque quem produz riqueza não é o empresário, quem produz riqueza é o trabalhador, isso é um fato de economia básica. Quem produz riqueza é o trabalhador, e a gente precisa ter a consciência de que esse trabalhador, o povo brasileiro, trabalhando em diversas atividades, inclusive cada vez mais em atividades precárias, uberizadas,
ele faz um orçamento público que ele não tem o direito de usufruir. Ou seja, quem produz riqueza é o trabalhador, quem cria o orçamento público é o trabalhador, mas o povo brasileiro, segundo a visão neoliberal, não cabe dentro do orçamento público que ele próprio criou. Então, essa é a injustiça fundamental que a gente precisa vencer no Brasil, e te parabenizar pela iniciativa de fazer esse programa debatendo esse tema. Tá desligado, Horta. Obrigado, Daniel, cara, te agradecer demais aí esse início, e quero perguntar para o nosso queridíssimo Daniel Negreiros. Eu terminei o meu texto jocoso, as pessoas ficaram chocadas, mas é para chocar mesmo, o texto era para chocar, era para você se imaginar em 2027 com tudo isso acontecendo, porque com a atual velocidade das informações, nós nos tornamos acostumados de forma muito rápida, especialmente as coisas ruins. E eu termino meu texto usando uma frase muito conhecida na economia, queridíssimo Daniel Negreiros, que é o não há alternativa, que ficou conhecido no debate do neoliberalismo como TINA, T-I-N-A, que em inglês quer dizer there is no alternative, porque os neoliberais vinham trazendo a ideia de que a economia era sempre da mesma forma, fórmulas matemáticas para lá e para cá, e, portanto, não teria alternativa a não ser aplicar o receituário neoliberal. Eu fiquei muito preocupado quando eu ouvi o ministro da Economia, o queridíssimo Fernando Haddad, a quem todos nós sempre desejamos muita sorte nas empreitadas e que seja o melhor ministro da Economia que o mundo já viu, mas eu fiquei muito preocupado quando eu vi ele dizendo que não haveria muita alternativa o que fazer, a não ser reduzir os mínimos constitucionais, algo que o próprio PT tinha batalhado lá na Constituição de 88 para colocar nesse processo. Realmente é assim, Daniel? Explica para a gente por que os valores em saúde e educação terão que ser reduzidos, segundo a versão do Ministério, a partir de 2027. E depois, se tu puder, me diz, não tem alternativa para isso? Vamos começar por aí, né? Eu acho que... Eu acho que tá meio baixo o teu som. Melhorou? Deu uma melhoradinha. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Eu diria que, começando pelos teus votos pro Tu consegue chegar um pouquinho mais próximo do microfone, Daniel? Porque ele tá. Acho que tu tá no microfone ambiente, provavelmente no seu celular, e ele tá meio longe. Vamos ver agora. Melhor. Melhorou? Acho que deu uma melhoradinha. Quem sabe, será que no outro a gente consegue melhor? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo te tirar daqui e te colocar no outro. Pronto, vamos ver agora. E aí, melhorou? Ah, esse melhorou bastante. Tá. Então vamos começar pelos votos para o Fernando Haddad, que ele seja o melhor ministro possível. Esses teus votos são incompatíveis com essa fala dele, né? Porque essa afirmação de que não existe alternativa, de que a gente é obrigado a praticar essa estupidez fiscal que eles transformaram em arcabouço, isso o aproxima de um Paulo Guedes que não fala coisas horríveis, né? Porque o Paulo Guedes era abertamente antipovo. E o Haddad parece tentar nos convencer que não é, mas na prática acaba sendo, porque esse apego à sabotagem fiscal que acaba acontecendo com essas regras disfuncionais produz o mesmo resultado que era o objetivo do Bolsonaro Guedes, né? Então, assim, a gente precisa mesmo recapturar esse debate. E aí você chamou a atenção de algo muito importante, né? Que até reflete um pouco, talvez, a necessidade do governo rever as suas escolhas de especialistas econômicos, porque já em 2023, talvez, ou pelo menos início de 2024, nós fizemos um grande evento apoiado pelo COFECOM em Brasília. Convidamos o Guilherme Melo, né, da Secretaria do Tesouro, e o Fábio Terra, que também está no governo, para participarem de algumas mesas de debate, onde a gente queria debater o arcabouço fiscal. E uma das falas mais impactantes foi a do Davi Decache,
que chamou a atenção exatamente para essa incompatibilidade nascente já, desde o nascimento do arcabouço fiscal, entre os pisos constitucionais para a saúde e a educação e o funcionamento do arcabouço fiscal. Porque o arcabouço fiscal, na melhor das hipóteses, né, ele nos dá ali a oportunidade de fazer com que os gastos primários aumentem 70% do aumento da arrecadação. Né? Isso se a gente não tiver espremido pelo outro teto, que são das bandas 0,6 até 2,5. Então, vamos imaginar que só está valendo essa regra de 70%. Bom, nesse caso, e numa situação muito extrema, é que seria maior do que 70% se o 70% desse menos do que 0,6, mas a gente ignora isso por enquanto. Então, o que acaba acontecendo é que os gastos primários vão aumentar por essa fração, né? Por essa fração do aumento da arrecadação. E isso está ali, né? Uma regra constitucional não pode ser mudada. Porém, os pisos obrigatórios impostos para gastos em saúde e educação, previstos também na Constituição, então são duas regras constitucionais, impõem que o governo os aumente pela mesma taxa de aumento da arrecadação. E aí isso acaba nos colocando numa situação de esmagamento de todos os outros gastos. Porque se o gasto máximo, o gasto total, né, os gastos primários totais permitidos pelo arcabouço só podem aumentar a 70 km por hora, vamos imaginar a velocidade com que eles estão andando para frente. Mas os pisos da educação e da saúde estão andando a 100 km por hora, uma hora um vai bater no outro. Né? Na verdade, vai ter ali os pisos batendo na traseira do arcabouço fiscal. E, nesse momento, o que significa? Que você não pode gastar mais um centavo e mais nada. O governo fica inviável. Então, é por isso que, desde aquele momento, a gente já chamava a atenção que o arcabouço fiscal ia nos obrigar a desfazer uma das grandes proteções, não é nem de perto a ideal, mas é pelo menos uma proteção que existia, de estabelecer um piso constitucional para garantir gastos mínimos para a saúde e educação. Né? O arcabouço ele acaba obrigando que, para manter o arcabouço, você vai ter que atacar esses pisos. Como o discurso mentiroso da austeridade tende a dominar, eu acredito que o que vai acabar sendo desfeito nessa disputa são os pisos, que são os que são mais caros para a gente. Porque o arcabouço é uma estupidez autoimposta. Assim, ele foi inventado por pessoas que não souberam nem fazer essa conta muito básica de que um carro andando a 70 por hora, um carro andando a 70 por hora na frente de um carro andando a 100 por hora, eventualmente vai tomar uma pancada na traseira. Então, os economistas do governo não souberam nem prever isso, né? E agora vão dizer que, para proteger o arcabouço deles, descobriram o que já tinha sido avisado, que vão precisar rever os pisos. Se não for evidência de incompetência, é evidência de canalice. Em ambos os casos, a gente acha, né, eu acho justo pedir uma reformulação da equipe, começando pelo seu dirigente máximo ali na Fazenda, né? Porque é inaceitável esse tipo de erro, Fernando, inaceitável. Pois é, Daniel, e o interessante é que, como tu colocasse, lá no início, em 2023 ainda, o Daniel Decache fez as contas e trouxe essa informação, e ele foi ridicularizado na época. Inclusive, eu peguei os cálculos dele, e, claro, sem um pingo de brilhantismo dele, refiz algumas coisas, olhei e tive a certeza que ele tinha razão. A partir dali, você, o próprio Daniel Caro, um monte de outras pessoas começaram a verbalizar isso que saiu agora em notinha do Ministério da Economia. Quer dizer, há 2 anos atrás eles diziam que era mentira do Decache e que todos nós que defendíamos isso estávamos completamente equivocados. Agora eles colocam uma notinha avisando, ali na frente vai ficar insustentável. O que você disse se os gastos podem crescer, segundo o arcabouço, que é uma regra autoimposta, só 70% da arrecadação na melhor das hipóteses, e que você tem uma regra constitucional que nos coloca que o aumento
saúde e educação seja 100% desse aumento de arrecadação, é óbvio que ali adiante isso tudo ia empacotar, é óbvio que isso ia ficar complicado. E aí eles estão trabalhando essa ideia do não há alternativa. Eu quero te perguntar na próxima pergunta, Daniel, esse negócio do não há alternativa, mas antes eu quero ouvir do Daniel Caro o seguinte... Daniel, meu caro, você tem monitorado o crescimento da educação brasileira nos últimos anos. Eu me lembro, há um tempo atrás, conversando contigo, aliás, a gente precisa conversar mais, a gente precisa marcar um momento para sentar, tomar cerveja junto com o Daniel Negreiros, que é nesses momentos que a gente consegue pensar as coisas. Mas eu me recordo há um tempo atrás que você deu um número, você disse, olha, a educação brasileira, para cumprir o que está na Constituição hoje, precisaria de um suplemento de orçamento da ordem de... eu não me lembro, mas era da ordem de 1/3 a mais do que nós temos hoje de suplemento. Ou seja, nós precisaríamos hoje, para cumprir o que está estabelecido lá, 1/3 a mais do que nós temos hoje. Como é que a gente pode sobreviver se você começa a retirar valores da educação? Ou seja, nós precisamos expandir a educação no Brasil, e com o que está aí colocado, não vamos expandir. E para piorar, ainda vamos retroagir. Qual é a tua percepção desse cenário? Tu que é um cara que já vem há muito tempo medindo essa expansão, trabalhando com isso, dizendo, olha, estamos aquém do necessário. Olha, eu acho que a situação piorou daquela época para agora, porque o cálculo de 1/3 era para garantir que as matrículas atuais tivessem mais qualidade na educação básica e na educação superior. Você está falando em números totais, Daniel, você está falando só da oferta... da oferta dos serviços. Você não está nem falando de qualidade, de expansão, de ensino... Isso. Esse 1/3 a mais, que é o cálculo do custo por aluno qualidade, é para melhorar as matrículas atuais, as 39 milhões de matrículas na educação básica, e fazer um investimento estratégico na formação de professores nas licenciaturas junto às universidades. Mas tem um fator que é mais preocupante, Horta. Se for para resolver os problemas educacionais, a gente precisa dobrar o investimento na educação. Em 2022, quando eu estava na transição governamental, e você me alertava dos riscos da transição, e sempre foi muito claro e com razão, certeiro, nós calculamos que o Brasil, em 2022, investiu 385 bilhões de reais em educação, somando o esforço da União, Estados e municípios. O que está acontecendo agora com o arcabouço fiscal é que o governo federal está se eximindo. Tem vários movimentos que comprovam isso. Então, por exemplo, a luta do Lula 1, do Lula 2, foi para a expansão universitária. Você acompanhou essa história, eu acompanho essa história, nós dois como militantes. Daniel Negreiro certamente acompanhando também essa história. A família dele é uma família, se não me engano, de educadores, inclusive. E o Daniel, ele sabe do que a gente está dizendo. O caminho que o Brasil tinha determinado era expansão universitária. Onde que agora o Brasil tenta determinar um caminho de expansão de escolarização? Na educação técnica profissionalizante de nível médio. Vou dizer para vocês com números. A gente forma mais ou menos 700 mil jovens, né? Crianças não, pelo amor de Deus. Meu filho, inclusive, está no ensino médio técnico público. E se eu falar que ele é uma criança, ontem ele fez aniversário, 16 anos, ele vai me matar. Mas a gente forma cerca de 700 mil técnicos em educação técnica profissionalizante de nível médio por ano. Desses, nem 30% isso é a galera conseguem... técnico em química, técnico em eletricidade, técnico em edificações, você está falando desse grupo, né? Isso, tá. Sim, no caso dele, meio ambiente, na minha época também fui aluno egresso do sistema público técnico profissionalizante de nível médio integrado. Eu fiz processamento de dados, que hoje é desenvolvimento de sistemas. Então, quando a gente observa esse fato, a gente tem que chamar a atenção que só 30% conseguem emprego. E qual que está sendo a pressão do governo federal? Via Ministério da Educação, via Ministério da Fazenda, inclusive com um projeto chamado Troca de Juros por Educação, famoso Juros por Educação. É expandir a educação técnica profissionalizante de nível médio, que tem um problema. Não adianta expandir a educação técnica de nível médio se você não mudar o perfil econômico do Brasil, se não reindustrializar, não tem para onde essas pessoas irem, Horta. Não tem emprego, né? Não tem emprego. E vou dizer mais, não tem emprego nem de educação superior. Então, a gente está vivendo um momento que tem, além de tudo, existe um problema mais grave, que vai além do arcabouço fiscal. A verdade é que o Brasil não tem projeto econômico, não tem projeto nacional. Você citou o exemplo chinês, qual que é a diferença? E eu tenho feito esse cálculo, inclusive agora em termos de pesquisa. Por que os países do sul da Ásia conseguem bem no PISA? Porque quem pode mais, pode menos.
A China não liga para o PISA, mas ela vai bem no PISA, mesmo só analisando algumas regiões, ela vai bem no PISA porque o projeto de desenvolvimento dela está vinculado ao projeto de educação. Um alimenta o outro. Na realidade, o projeto de educação está dentro do projeto de desenvolvimento. E é isso que falta no Brasil. A gente vai discutir agora o novo Plano Nacional de Educação. A gente vai lançar aí nos próximos dias. Eu sou coordenador honorário da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e sob a liderança da Andressa Pelanda, a gente vai lançar um conjunto de emendas ao Plano Nacional de Educação. Quando a gente observa, o plano está cheio de problemas, mas vou dizer com todas as letras para vocês, nem se a gente conquistar o plano perfeito, ele vai ser cumprido, porque o arcabouço fiscal vai matar, e o projeto econômico vai matar. Então, na prática, isso me dói. Me dói porque eu fui do governo de transição, lutei pelo governo, o Horta lutou muito também, o Negreiros lutou, a gente precisava vencer o bolsonarismo, mas se o presidente Lula, mesmo se reacertando com o Centrão, eu concordo com a análise do Fernando Horta, o presidente Lula é favorito a vencer as eleições de 2026. Ele volta a ser favorito com alguma margem por conta dos acertos políticos que ele fez, inclusive com base numa grande criticada que foi a Gleisi Hoffmann, que está reorganizando a articulação política do governo. Eu não estou dizendo que isso é positivo ou negativo. Eu considero até, pessoalmente, que isso é positivo, porque eu não quero que o governo dê errado. Mas se não mudar o projeto neoliberal, a gente pode vencer em 2026, iniciar o mandato em 2027, e vou dizer para vocês com todas as letras, a gente vai ficar depois do Lula, a gente vai ficar 30, 40, 50 anos fora do poder. Porque o nosso lugar na política brasileira é o lugar da expansão, é o lugar do desenvolvimento, é o lugar de fazer com que as pessoas tenham um futuro. Educação, saúde, é acreditar no povo brasileiro. E o que o presidente Lula tem feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Camilo Santana, não dá ainda para cravar em relação ao Padilha, mas também acho que está muito tímido em relação às ações que precisam ser feitas. Tenho uma boa relação com o Padilha, mas considero que ele tem aí alguns equívocos de ação, de prioridade de ação, uma visão um pouco privatista demais. Espero que isso mude. Mas, na prática, o que a gente vai conquistar é mais uma eleição. E não vai mudar a qualidade de vida do povo brasileiro. E a experiência do lulismo não pode ser uma montanha russa em que a gente comece com dificuldade no primeiro mandato, alcance um patamar alto no segundo mandato, e depois a gente faz no terceiro e quarto mandato uma queda suave. Não, o lugar do presidente Lula é de fazer subir sempre, e aí que eu vejo que é o problema, e eu concordo com o Negreiros quando ele diz que há um problema estrutural no Ministério da Fazenda. O pensamento do ministro Fernando Haddad é um pensamento que, se não for mudado, vai levar o nosso campo para uma derrota histórica pós-2030. Eu coordenei a campanha do Boulos aqui em São Paulo. Eu sei o que eu estou dizendo. Se não for o Lula, a gente perde em qualquer cenário. E sendo o Lula, vai ser uma vitória mais apertada do que você apresentou no contexto, na minha opinião, porque eu vejo o crescimento da direita no Nordeste. Então, vai apertar mais. Só que o Lula é gigante. O Lula, na minha visão, ele está na mesma prateleira que o Vargas e essa prateleira só tem o Lula e o Vargas, né? O Vargas, na minha opinião, em relação à estruturação do Estado, à frente. Eu não vou me eximir de falar o que eu penso. Mas o Lula é a maior liderança popular da história. E em prateleiras muito abaixo se encontram os outros. Então, ele tem que fazer jus a essa grandeza. Essa que é a minha preocupação. E o governo Lula 4, aliás, Lula 3, não está fazendo jus à grandeza do presidente Lula. Pois é, Daniel Negreiros. Eu vou chamar pelo sobrenome, tá? Porque como é muito Daniel, assim ajuda, né? Meu caro Negreiros, uma pessoa que estava aqui, o Wagner Spainu, perguntou assim: gostaria de saber se os outros países respeitam tão ao pé da letra o arcabouço fiscal ou o teto de gastos que adotaram em suas economias. Eu vou pegar essa pergunta dele para fazer essa pergunta para você. Realmente não tem outra alternativa, Daniel? Realmente nós estamos presos a esse fiscalismo terrível que nós estamos vivenciando? Isso é uma regra em termos de teoria econômica no mundo? Ou seja, se nós pegarmos Estados Unidos, a China,
China, a Alemanha, o Japão, todos eles estão submetendo seus gastos públicos ao limite daquilo que eles arrecadam? Ou isso é meio que um fetiche que nós estamos tendo no Brasil? Eu não posso nem falar no Sul Global, porque parece que o Sul Global já se separou disso, mas é um fetiche no Brasil. E aí a segunda pergunta é essa: nós não temos alternativa para isso? Ou seja, é matemático, está imposto, vai ter que acontecer e ponto final? Pois é, Fernando. Então, primeiro, a resposta é bem breve. Sim, existem outras aberrações em termos de estruturas fiscais pelo mundo. Tá? O próprio Estado americano se submete a algo que potencialmente é até mais destrutivo, né, na sua rigidez, que é o teto da dívida, né, em que você fica ali de tempos em tempos tendo que negociar com o Congresso, hoje totalmente composto de inimigos do desenvolvimento, né, aqueles trumpistas alucinados. E até por isso o Biden teve tanta dificuldade, né, de governar e acabou sucumbindo ali, perdendo qualquer chance de vitória, porque não entregou as suas promessas de campanha, né? Ele prometeu reconstruir o país, prometeu um grande plano de crescimento, Bidenomics, um grande projeto de se preparando para lidar com as mudanças climáticas, não conseguiu fazer nada, porque, no final das contas, estava engessado ali por um Congresso que estava disposto até a paralisar o governo na situação da disputa pelo teto da dívida, né? Você tem outras regras, por exemplo, a zona do euro, ela tem uma situação que é disfuncional para toda a região, né? Ela tem uma política monetária que simplesmente nega qualquer tipo de ajuda para que os governos nacionais possam se endividar com algum espaço sem que isso gere crises financeiras. É uma estupidez talvez ainda maior, né? Que levou aos grandes problemas ali em 2010 com Grécia, Portugal e Espanha, né? Então, há outras aberrações, mas a nossa, ela é especialmente cruel, eu diria, porque ela é uma aberração legal que foi cuidadosamente organizada para só restringir os gastos que beneficiam a população, né? Não é à toa que as regras são todas restritivas sobre o gasto primário. Esse é o gasto que importa para a gente, para o povo brasileiro. Esse é o gasto que a gente precisa para manter universidades abertas, para expandir saúde e educação. Esse é o gasto que recebe ali os impedimentos. Os outros gastos, com juros, né, gastos financeiros, nunca receberam qualquer tipo de regra. Aliás, eles são sempre protegidos de qualquer tipo de ameaça. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, verdadeiramente, a gente não precisa nem se preocupar em reservar recursos para os gastos financeiros, porque eles estão garantidos. Eles vão acontecer de qualquer jeito. Então, essa história de que tem que sobrar dinheiro nos gastos primários para pagar juros, essa é uma grande mentira. Mentira mesmo, tá? É uma mentira estúpida, uma mentira que deveria ser constrangedora para quem conta, mas é contada com muita frequência. Então, isso seria o lado bom. O lado ruim é que a gente agora não tem limite para satisfazer os interesses mais escusos da nossa sociedade, dos rentistas, e, por outro lado, deixa o povo passando fome. Então, aí, sobre a questão do não existe alternativa, né, o tal do TINA, eu vou concordar com esses canalhas. Não existe alternativa, realmente. E a única alternativa é rejeitar essas estupidezes fiscais. Essa é a verdadeira única alternativa, porque qualquer outra vai nos entregar o que o Daniel estava descrevendo, uma grande tragédia política que se transforma em tragédia socioeconômica. Vocês não tenham dúvida que se o Lula não entregar pelo menos alguma coisa que o diferencie dos governos anteriores em termos de melhora para a população, o Tarcísio vai acabar vencendo a próxima eleição já, ou a Michelle, ou alguma aberração desse tipo, que aí sim, né, por mais que a gente esteja insatisfeito com o governo Lula, com as decisões do Haddad, mas entregar o governo novamente para esse tipo de inimigo do bem-estar popular, aí é o fim do mundo, né? E o meu grande medo é que a mediocridade imposta pelo arcabouço fiscal acabe levando a isso. Porque um povo que não enxerga diferenças em termos da melhoria da sua vida num governo que
é chamado por todos os fazedores de opinião de corrupto e de comunista, como se comunista fosse o pior crime do mundo, vai achar que, então eu vou votar nesse monstro de direita, porque a mídia está dizendo que ele é um bom gestor. Né? O Tarcísio já está recebendo essa alcunha. A gente esquece que ele é um bolsonarista tão mais radical quanto o Bolsonaro. Né? A mídia trata como se fosse a nova figura a herdar a direita, mas que sabe comer de garfo e faca. Né? Então, eu acho que assim, defender o abandono do arcabouço e dessa estupidez fiscal, que é acreditar que impostos financiam gastos públicos, na verdade, nos proteger dessa tragédia política que seria a eleição de um Tarcísio. Sabe qual é o meu medo, queridos amigos daniéis? É que a eleição de 2026 venha a ser uma eleição em que nós tenhamos que escolher, abre aspas, o melhor gestor. Escuta o que eu estou dizendo. Se a gente tiver que escolher o melhor gestor na eleição de 2026, e me parece que é isso que o centro liberal e a direita estão querendo fazer, nós vamos ter uma disputa em 2026 entre uma figura Tarcísio em São Paulo, cortando gastos e com uma série de questões que a própria mídia de São Paulo esconde para proteger o governo, contra um governo Lula que vai ser apresentado como perdulário, né, porque a mídia já está tratando nessa situação, e eu tenho muito medo dessa. Eu concordo com o Daniel Cara, eu acho que o presidente Lula ele é favorito, mas eu tenho muito medo que seja uma eleição de gestores, porque gestor por gestor, por mais que o ministro Fernando Haddad tente se qualificar como o melhor gestor do mundo, ele nunca vai ter o apoio do centro e da centro-direita brasileira, nunca. Assim como o presidente Lula também nunca teve. Há um erro hoje de achar que o presidente Lula conseguiu organizar uma frente ampla. Não. A frente ampla se organizou em torno do presidente Lula, porque no dia seguinte do final do primeiro turno, o senador, que era vice-presidente da República, o senador Mourão, o general Mourão, deu uma entrevista dizendo que o plano do Bolsonaro era duplicar o número de ministros do STF. Ele deu essa entrevista no dia seguinte, naquele dia, o centro brasileiro se apavorou. E aí não tinha outra coisa que fazer senão se unir ao presidente Lula. Mas não foi um projeto assim, vamos nos organizar, vamos fazer para voltar para vencer o bolsonarismo. Não, foi de supetão que foi colocado. Então eu acho muito perigoso a gente imaginar que em 2026 nós vamos ter uma corrida de gestores, porque isso faria com que grande parte da história do presidente Lula tenha sido apagada. Deixa eu perguntar uma coisa para o Daniel Cara. Daniel, meu caro, sabe que nós temos muitas diferenças com o Camilo Santana. Não tenho nenhuma diferença com ele com relação à ética, à moral, não é esse o nosso ponto. O nosso ponto é o planejamento que está sendo colocado no Ministério da Educação, não é um planejamento suficiente para os padrões de desenvolvimento educacional do século XXI, especialmente de governos de esquerda. Eu acho que eu e você temos isso já há algum tempo, já colocamos isso e tal. Mas, paradoxalmente, eu preciso bater palmas para o ministro Camilo Santana, porque ele, quando começou essa história de retirada dos mínimos constitucionais da educação, ele veio contra o ministro Haddad e se colocou dizendo que não aceita, que é um absurdo. Finalmente nós vamos estar do mesmo lado, Daniel Cara, ou isso é apenas nessa situação específica, porque o Ministério vai perder uma quantidade brutal de dinheiro. Você já conseguiu imaginar quanto o Ministério deve perder em termos de recursos se isso acontecer? E aí, meu amigo, onde tu acha que nós teríamos que cortar esses investimentos? Por onde tu acha que vai acontecer? Porque o Daniel Negreiros nos deu uma ideia muito importante ali. Há gastos, né? Sempre quando se corta os gastos, se corta onde o povo mais precisa. Não se corta gastos em juros, não se corta gastos, não se retira, por exemplo, as isenções fiscais para uma série de áreas, tudo ali conta como se isso não fosse dinheiro público. Mas na educação cortam. Onde tu acha que se essa famigerada ideia de reduzir o nosso orçamento fosse colocada, onde seria cortada? Das vagas, da qualidade da educação, da nossa necessidade de expansão? Paralisaria a expansão. Paralisaria o apoio aos estados e municípios, dificultaria muito a expansão da educação em tempo integral, que é uma marca dos últimos anos no Brasil. Por que tem aumentado a educação em tempo integral? Porque está tendo uma mudança demográfica enorme no Brasil. Então, muitas redes municipais e estaduais
elas podem ofertar uma matrícula em tempo integral porque não tem mais tanta demanda. Existe uma base instalada de escolas. Isso está acontecendo na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, não é mérito do prefeito Ricardo Nunes. É, na prática, o resultado de uma mudança de perfil etário. A cidade de São Paulo envelhece ano a ano numa velocidade extremamente vertiginosa. Então, existe uma mudança nesse sentido. Agora, na prática, o que vai acontecer é paralisar, em primeiro lugar, a expansão, em segundo lugar, prejudicar a qualidade. E com uma forte pressão privatista. O próprio governo Lula, com o BNDES, faz o incentivo do financiamento da política de privatização da gestão de escolas do Tarcísio. Não sei se você tem essa informação, mas quem criou o mecanismo financeiro para criar as empresas, para fazerem as expansões desse setor privado, desse setor privado que vai trabalhar na gestão administrativa das escolas, foi o BNDES, quem cria o mecanismo. Outro dia eu estou num hotel em Brasília, no começo de ano, estava até de férias da faculdade, fui para uma atividade em Brasília, atividade política, e chego lá e está um conselheiro nacional de educação sentado, me chamou para conversar. Eu vim aqui a pedido do Mercadante para conversar com o pessoal do BNDES, do Ministério da Educação, uma maneira de privatizar melhor a gestão das escolas, com mais critérios. E privatizar a gestão da escola, o espaço, na prática é privatizar a administração do espaço. É não compreender nada, porque a discussão do espaço, ela também é uma discussão pedagógica. O espaço é parte do processo pedagógico. A organização da escola é parte do processo pedagógico. Então, basicamente, o que eu vejo, Horta, concretamente, é que a tendência é a gente se tornar um país que nem o processo expansionista vai ser mantido. O que vai acontecer é ter menos expansão de vagas nas universidades federais e mais ProUni e FIES, por exemplo. Mas mesmo ProUni e FIES correm o risco de não serem expandidos mais. E se vocês quiserem entender o que está se passando, é só observar a execução. Caiu, o Daniel Cara caiu, acho que ele apertou em algum lugar ali, não foi a gente. Acho que não sim. Se preocupe, ele deve estar retornando já. Esse processo, Daniel Negreiros, de privatizar é uma característica que nós já estamos lutando há muito tempo contra isso. Agora fui eu? Não, agora voltou, Daniel. É passar para essa... Daniel, cara, tu caísse. Deixa eu só finalizar aqui e já te devolvo a palavra. Em essência, é passar para a iniciativa privada isso que o Daniel Cara estava falando, passar para a iniciativa privada a gestão dos ativos públicos, né? Nesse sentido. Mas todos os países têm feito isso, Daniel? Os países que mais crescem hoje no mundo trabalham com essa fórmula? Ou essa é uma fórmula já desgastada? Em termos substantivos, os únicos países que crescem no mundo nas últimas décadas são os países do sul da Ásia, né? Especialmente a China, e os satélites da China ali, né? E a Índia, que não é um satélite da China, mas tem tido taxas de crescimento impressionantes. Crescem porque tem um projeto de desenvolvimento. A resposta mais fácil é as pessoas dizerem que crescem porque os salários são baixos nesse país. De fato, uma situação de salário baixo. O salário também é baixo no Brasil, comparativamente com outros países, né, mais desenvolvidos. Mas, na prática, a questão é de ordem econômica. A gente abdicou de qualquer ambição econômica. A gente está submetido a um neoliberalismo de serviços que não vai levar nada a lugar algum. Basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é que, supondo que ocorresse uma situação hipotética e o Brasil decidisse investir o que precisa ser investido em educação, ainda assim a gente geraria um problema, porque nós teríamos pessoas muito qualificadas sem emprego. Então, tem uma questão que a gente saber fazer a ponte entre educação, ciência e tecnologia e a economia. E é uma ponte para que as quatro áreas, educação, ciência e tecnologia e a economia, consigam se estruturar conjuntamente dentro de um projeto comum.
e que a política de saúde garanta a qualidade de vida para as pessoas, que aí as pessoas se tornam mais produtivas. Mas qual que é o drama brasileiro? O drama brasileiro é que a gente melhorou os indicadores educacionais, agora tem risco de piora. Pela primeira vez no governo Bolsonaro, desde a Constituição Federal de 88, o Brasil caiu em termos educacionais, caiu em relação a vários indicadores, e que a chance que nós temos agora, meu amigo Horta, é rever a política. Agora precisa rever a política educacional com a política econômica. E vou te dizer sobre o Camilo Santana. Ele só criticou aquela medida porque seria muito vergonhoso não criticar. O próprio Haddad, se estivesse no Ministério da Educação, criticaria a retirada dos pisos constitucionais, mas é muito mais uma questão de sobrevivência política do que de convicção. Você pode ter certeza disso. E tinha uma outra questão. Naquele momento, Camilo Santana se considerava presidenciável. Só que ele, obviamente, não está nem próximo da chance de ser presidenciável. A base eleitoral dele, colégio eleitoral, é um colégio eleitoral extremamente relevante, mas pequeno comparado com o colégio eleitoral de São Paulo, de Minas Gerais. Então, é muito difícil um político como Camilo Santana, que não é um político brilhante, conseguir alçar um voo para se tornar presidenciável. Muito mais próximo disso estaria, por exemplo, Flávio Dino. Flávio Dino tem chance de poder, ainda assim com um caminho muito difícil, mas de poder, pela liderança que ele exerce, fazer o voo. Mas quem é o escolhido do Lula? Acho que ninguém tem dúvida disso, é o Haddad. O Haddad é o continuador do lulismo. Só que não é o lulismo. Esse é o ponto. O lulismo, na verdade, foi pensado, a cabeça do lulismo é o Guido Mantega, é o Zé Dirceu, num primeiro momento, depois Guido Mantega e Dilma Rousseff. O Haddad jamais construiria o lulismo, porque ele está muito preocupado em agradar Faria Lima. Pois é, isso que eu ia perguntar para o Daniel Negreiros. A base do lulismo, já que você tocou nisso, né, cara, era fazer a economia funcionar para um plano nacional de Brasil. Veja, a economia funcionar para um plano de desenvolvimento nacional. Não era a economia ditar o plano de desenvolvimento nacional. O presidente Lula declarou ali no segundo mandato, olha, no primeiro mandato nós vamos fazer isso, no segundo mandato nós vamos fazer aquilo. E agora nós vamos desenvolver a educação. E dali saíram uma série de movimentos de desenvolvimento da educação, que o Daniel Cara conhece muito melhor que nós, que a gente pode ter críticas, mas que realmente fizeram uma enorme diferença. Nesse novo plano da economia balizar os nossos processos de educação, eu queria te perguntar, Negreiros, qual é o nosso horizonte? Porque me parece que nós estamos caminhando para ser um fazendão, né? Um fazendão, vender produto agroprimário ali, o máximo possível. Por mais que o presidente Lula tente, o nosso processo de industrialização não decola, e aí nós caímos naquela famosa armadilha do subdesenvolvimento, né? A gente não cresce, como não cresce, os grupos políticos não se desenvolvem, apoiam políticos que defendem esse processo. Qual é a saída para isso tudo, Daniel? Como é que a economia enxerga isso e como é que a gente pode tentar se mexer? Bom, na minha visão, o negócio é muito claro. Assim, a preocupação que esse governo parece ter em agradar interesses que nunca vão ser agradados é irracional demais. Né? Não há nada a ganhar entregando, né, os resultados que a Faria Lima exige. Nada. Porque nem a cooperação deles o governo ganha. A Faria Lima já tenta sabotar com todas as suas forças o governo. Então, para que esse governo está tentando agradar esses canalhas? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. O que o governo precisa fazer é apostar na sua base. É o povo que precisa enxergar melhorias. É o povo que precisa ver casas sendo construídas, escolas funcionando, hospitais recebendo pessoas. Não assim... A gente está invertendo todos os valores hoje. Os economistas que trabalham no governo vêm todos do mercado financeiro. A gente tinha que ter horror a essas pessoas. O último economista que deve entrar no governo aliás, passar pelo mercado financeiro deveria ser motivo para não entrar no governo, para sequer dar opinião que o governo ouvisse. Né? O fato do Banco Central fazer pesquisa para perguntar o que os bancos querem, isso é uma vergonha completa. Né? E não nos entrega nada de interessante. Então, o que eu digo é o seguinte: para de tentar agradar a Faria Lima,
faz uma política em nome do crescimento do Brasil. Agora, qual é a primeira coisa que precisa ser feita para isso ser conseguido? Abandonar essa estupidez fiscal que nos engessa desnecessariamente. E aí usa, né, os argumentos mais óbvios que a gente tem na mão, que é, vem cá, vocês dizem que o governo precisa olhar para os impostos para decidir quanto gasta? Vamos olhar para o passado muito recente, da pandemia. Né? A mesma coisa o Paulo Guedes e o Bolsonaro falavam. E o governo está quebrado e precisamos acabar com os serviços públicos porque não tem mais dinheiro. Veio a pandemia, o que aconteceu? O dinheiro apareceu porque a gente nunca precisou achar o dinheiro arrecadando em algum lugar. O dinheiro do governo vem primeiro. O único limite que a gente tem é a nossa capacidade de produzir coisas. E a gente está muito aquém desse limite. Então, não vai acontecer nada se o governo abandonar os olhos dos impostos, dizer, eu não preciso me preocupar com impostos para decidir o tamanho certo do meu gasto. O tamanho certo do gasto é aquele que faz o possível para entregar os resultados que a população quer. Isso pode ser obtido pode até acontecer um dia disso ser obtido com superávit, tá? É muito, muito, muito improvável, mas pode ser. Agora, normalmente isso exige déficits generosos e persistentes. Tá? E isso não é possível com o arcabouço fiscal. Esse é o grande problema. A gente está amarrando as mãos de um governo que não vai sobreviver de mão amarrada. Ele não tem nenhuma condição. O Haddad não vai ser o escolhido da Faria Lima, nunca. Eles nunca vão chamar o Haddad para dançar com eles. O Haddad é um bobo da corte. Eles batem palma enquanto ele dança. Na hora do vamos ver, eles vão chamar o Tarcísio para a festa. E o Haddad vai ficar chupando o dedo e vai ter perdido a base política do lulismo, que é o povo que quer ver melhorias nas suas vidas. É só isso. Gente, então, olha, eu queria ter mais tempo para conversar com vocês. Nós estamos aqui em cima do laço, infelizmente. Queria agradecer demais a presença do Daniel Negreiros, do Daniel Cara. Basicamente, se eles gostam de comparar o Estado com uma casa, né, a economia de um Estado com a economia de uma casa, e eu acho que isso é incorreto, mas assim, vamos usar a comparação deles. O que o governo está propondo para 2027 é que a gente tire os filhos da escola para pagar a conta da compra de sapatos que o juro do cartão de crédito está nos cobrando. É basicamente isso que o governo está prevendo, que a gente pare de deixar dinheiro para tratar a doença das crianças, dos filhos de dentro de casa, para pagar o juro do cartão de crédito. É basicamente isso que eles estão propondo. Se eles querem entender efetivamente qual é a ideia, a gente precisa repensar nesse processo. Eu não sei quanto a vocês, caros amigos, mas se for decretada a greve de fome ali, se a gente tiver que se amarrar na frente do Congresso para proteger esses mínimos de saúde e educação, eu estou junto com vocês lá em 2027, porque foi a grande conquista do Partido dos Trabalhadores e de toda a esquerda brasileira no processo da redemocratização. Reconhecer que o Estado brasileiro era pequeno e que a gente precisava, na Constituição, colocar ali um mecanismo que permitisse que esse Estado fosse, ao longo do tempo, sendo reajustado para prover aquilo que a população necessita. Então, eu estou junto nessa briga, junto com vocês, agradecer demais a presença de todo mundo aqui, 1h02 de programa, a gente tem que entregar, deixar para todo mundo uma excelente noite, muito obrigado, e semana que vem a gente volta a conversar. Até! Abraço. Brigadão!